Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dadelast, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, dando sequência aqui, no vídeo passado eu comentei um pouco sobre o funcionamento dos antidepressivos. Aí eu achei legal continuar nessa vibe, falando um pouco sobre como funcionam algumas outras classes de medicamentos e eu escolhi falar hoje sobre o que a gente chama assim prazóis, tá aqui, botei no quadro, prazóis. Por que prazóis, né? Porque é assim que a gente chama essa classe que termina em prazol. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Existe uma infinidade de medicamentos com essa terminologia e que cada um tem uma peculiaridade, uma pequena diferença. Não são todos iguais, mas a diferença é muito pequena. E esses medicamentos, eles são todos pertencentes a uma classe que a gente chama assim, ó, inibidores da bomba de prótons. Da bomba de próton, né? Próton é esse H+ aqui. E aí, hoje, o objetivo do vídeo é entender um pouquinho sobre a fisiologia do estômago, do trato digestivo, e como esse medicamento atua e o que a gente pode fazer para não ser vítima de alguns possíveis efeitos colaterais que os prazóis podem trazer ao corpo humano. Para isso, vamos começar entendendo a função do estômago. Então vou desenhar aqui para vocês, ó, o esôfago, um estômago e aqui eu vou ter o duodeno. Aqui existe um anel tem um nome, ele é chamado de esfíncter. Esfíncter pilórico. Vamos botar tudo de novo que isso aqui ficou feio. Esfíncter do piloro ou esfíncter pilórico, tanto faz. Ó, esfíncter pilórico. Pilórico, tá? Ou anel pilórico, também pode ser chamado assim. E aqui eu tenho o esfíncter esofágico, porque esse aqui é o esôfago, né? Esofágico inferior. Bom, legal. Por que eu tenho um esfíncter aqui e um esfíncter aqui? Porque quando o alimento entra no estômago, o estômago é uma cavidade, é uma câmara gástrica que tem como função quebrar, particularizar todo esse alimento que chega em forma de macronutrientes. E para isso eu tenho que fechar essa válvula de cima, fechar essa válvula aqui para evitar que o alimento siga em frente sem ter sido processado ou evitar que ele suba. Porque se ele subir aqui, pensa comigo, o estômago é um órgão ácido, tá? A função do estômago é ser ácido, não é ruim ser ácido, ele precisa ser ácido. E se esse conteúdo ácido subir para o esôfago não tolera, o esôfago vai queimar e aí a gente vai sentir o que a gente chama de refluxo. E aquele refluxo é uma dor em queimação, tá? Então assim, por que o estômago tem que ser ácido? Porque ele é a maior barreira que nós temos contra germes, contra bactérias, né? Quando a gente come, imagina você comer um alimento que tem lá talvez alguma bactéria, alguma larva, alguma coisa que você não viu e que está entrando no corpo, né? Aqui, esses agentes todos, essas toxinas, elas têm que morrer no estômago, né? Então, pensar num estômago sem acidez é tirar essa barreira fisiológica que nós temos, ok? Bom, como funciona isso, né? Como é que o estômago ele faz para garantir esse pH ácido? Mais ou menos assim, ó. Quando a comida entrou, dependendo do alimento que vai entrar aqui, vai começar a estimular algumas substâncias secretoras, porque nós temos células aqui nessa parte membranosa do estômago, células chamadas de bomba oxítinas, que são bombas que vão secretar o quê? Vão secretar gastrina, vai secretar acetilcolina e vai secretar histamina. Ok?
E tanto gastrina, quanto acetilcolina, quanto histamina vão ser estimuladoras de liberação de próton, tá? Porque aqui no órgão estômago eu tenho cloro. E o cloro está aqui. E cloro não é ácido, ele não gera acidez. Quando eu estimulo as bombas de prótons, bombas de prótons, tá? Que vão estar por toda a parede do meu estômago. Quando eu estimulo bomba de próton, a bomba de próton ela vai secretar o próton. Pronto, agora eu tenho aqui o H+, né? E aqui o cloro menos. Quando eu tenho o H+, juntando com o Cl-, eu tenho aqui o ácido clorídrico. Então o ácido clorídrico foi formado porque a minha bomba de próton secretou esse próton. Quem é que estimula a bomba de próton? Gastrina, acetilcolina ou histamina. Gastrina é produzido pelas células G, que são células piramidais. E a célula G, então, estimula a gastrina, que estimula o ácido, a bomba de próton a liberar o H+, e formar ácido clorídrico. Legal, vai tornar o pH ácido. A mesma coisa a acetilcolina, vai tornar o pH ácido. Agora, uma particularidade extremamente importante é saber que a histamina é quem mais produz ácido clorídrico, tá? Se tem alguém aqui dessas três que tem maior capacidade de tornar esse pH do estômago ácido, é a histamina. E a histamina, agora vamos entender o que é a histamina. Quando você está com uma alergia, o que você vai na farmácia, o que você chega lá e tenta fazer aquela consultinha com o farmacêutico, né? Você fala assim, não, tem alguma coisa para alergia na pele, uma pomadinha? O que ele te vende? Ele te vende um antihistamínico. Olha o que ele te vendeu. Antihistamínico. Por quê? Porque histamina é liberado em situações de alergia, né? Histamina é liberada por uma célula chamada mastócito, e o mastócito, ao liberar a histamina, ele é caráter alergênico, né? Então você tem que tomar um antialérgico, que é um antihistamínico, para inibir isso. Então, quando que você vai liberar histamina no estômago? Quando é que essa bomba parietal, essa célula parietal, essa bomba oxítina vai liberar histamina? Quando você ingere alimentos alergênicos. Então, olha o que eu falei, se tem das três aqui, se tem uma delas que libera mais acidez é a histamina, e se a histamina é estimulada quando você ingere alimentos alergênicos, você começou a entender qual é o tipo de alimento que mais causa a tal da gastrite, né? Quais são os alimentos que são considerados na tabela os alimentos mais alergênicos que podem estimular a histamina? Ovo de galinha, trigo, leite lácteos e amendoim, tá? Então esses são os alimentos de poder mais alergênico. Samuel, todo mundo então vai ter alergia a isso? Óbvio que não. Tem pessoas que vão comer ovos e não vão ter a produção de histamina. Eu estou falando num modo geral, né? Quando você pede aquele exame de alergias alimentares, esses são os que vão vir mais comumente elevados na grande população, tá? Então, óbvio, é legal, você pode fazer um exame desse, mas também você pode tratar a gastrite fazendo a autopercepção, né? Comendo e analisando como é que o teu corpo responde a cada alimento. Mas, enfim, aqui, importante entender então que uma das maiores causas de gastrite e que fazem com que as pessoas precisem tomar os prazóis, e olha, lembra o que eu falei, né? Prazol é inibidor da bomba de próton, né? Eu acabei de falar para vocês que a bomba de próton, então, é quem vai secretar o hidrogênio para manter o estômago ácido, e que existe um nível de acidez que é importante, mas também não é legal eu passar do ponto aqui, né? E que eu gero um ambiente extremamente ácido quando eu tenho a mediação do HCl pela histamina por alimentos considerados alergênicos. Está confuso? Mas se assistir de novo vocês vão conseguir entender, tá? Então aqui, pronto. Uma das causas de gastrite que faz com que as pessoas precisem usar
os prazóis. Agora, vamos entender, olha aqui, se eu tomar um inibidor da bomba de próton, eu vou aniquilar com a produção de próton, eu vou aniquilar com a minha produção de ácido clorídrico. Automaticamente, eu não terei mais um estômago ácido. Agora eu acabei de vez com a acidez. Isso é legal? Lógico que não. Eu acabei de falar para vocês que o estômago é um órgão ácido e assim tem que ser, né? Porque ele é uma barreira fisiológica. Então não é importante, não é interessante aniquilar com a produção de ácido clorídrico, porque o ácido clorídrico é quem vai fazer a digestão. Se você tira esse poder do estômago de fazer a digestão, você acabou de tirar a função dele, né? Então você também pode procurar o médico e falar assim, doutor, corta meu estômago, né? Amputa ele, tira aqui, eu não estou mais precisando dele porque eu vou tomar para sempre um remédio que vai fazer com que eu não produza mais meu ácido clorídrico. Bom, e por que ele é prescrito então? Por que a gente usa isso? Porque em algumas situações de refluxo e gastrite aguda, é interessante você garantir que esse paciente fique aí umas 2, 3 semanas sem essa acidez para poder tratar o paciente. Então a indicação dos prazóis é sempre essa. Uma gastrite aguda, um refluxo agudo, você usa o medicamento, modifica os hábitos alimentares e depois disso você tira o remédio. O que acontece é que tem uma população hoje de pessoas que está tomando esse remédio pro resto da vida. Chegam pacientes no meu consultório tomando omeprazol, pantoprazol, lansoprazol há 15 anos. E aí, vamos entender o que vai acontecer se você não tiver o cuidado de prescrever esse remédio só naquele momento inicial, de forma aguda. Se você perpetuar o uso desse medicamento, algumas alterações fisiológicas aqui, elas vão acontecer e o paciente tem que entender isso, né? Porque assim, ó, inibir a acidez é interessante, só que o corpo já faz isso de forma natural. Tudo no corpo tem um feedback positivo e negativo que vai regulando a fisiologia. Por exemplo, eu falei para vocês aqui que a célula G produz gastrina e a gastrina então vai aumentar a produção de próton, né, de H, para poder aumentar aqui o HCl. Legal. Só que existe aqui uma outra célula chamada célula D, que na presença do próton H+, a célula D vai liberar somatostatina. Vai liberar somatostatina. E a somatostatina é a inibidora natural da bomba de prótons, ou seja, quando o corpo viu que pela célula G ele liberou gastrina, produziu muita acidez e que já não está mais precisando, a própria célula D, que é estimulada pelo excesso de acidez, libera somatostatina para diminuir a acidez. O corpo faz essa regulação. Isso não deveria ser feito às custas de medicamento, porque o corpo tem essa capacidade, entenderam? E a gente não pode também ignorar o fato, que eu não falei até agora, que essa parede estomacal aqui, ela produz uma camada de mucina. Existem células aqui que são estimuladas por citocinas, prostaglandina E2, estimula uma camada de mucina. A mucina é um muco que protege o estômago contra essa acidez. Então, quando existe algum dano aqui à parede porque está muito ácido, o próprio corpo já corrige isso, né? Produzindo mucina. E existe o fator de crescimento endotelial, EGF. Fator de crescimento endotelial. O que a gente tem que saber aqui sobre o EGF? Peraí, endotelial. É o endotélio, né? Endotelial. A gente tem que saber que esse EGF ele pode ser inibido por já tem estudos mostrando que filamentos de glúten, esse glúten modificado, ele pode inibir o EGF, que é um fator que ajuda a reepitelizar o estômago que possa estar sendo agredido. E
Ó que louco, estou falando que o trigo, estudos mostram que o trigo inibe isso aqui. Só que o trigo contém uma toxina chamada desoxinilvalenol. Desoxinilvalenol. Isso aqui é uma micotoxina que agride a parede aqui, ó. Ela vai machucando a parede. E aí eu teria que estimular pelo EGF para recuperar a parede, mas o glúten também inibe o EGF. Então vai gerando danos na parede do estômago, que é uma das causas de gastrite. Então eu, na minha experiência de consultório, eu só consegui até hoje tratar pacientes de gastrite quando eu tiro a farinha que contenha glúten, a farinha de trigo, seja ela integral ou seja ela a branca, porque não importa, né? O que importa é o filamento do glúten. Essa modificação que houve do glúten fez com que esse filamento, essa cadeia de aminoácidos, ela seja mais difícil de quebra, né? Isso, obviamente, tem muito estudo mostrando isso, e aí por isso que a gente tem muito paciente desenvolvendo gastrite, refluxo, porque a farinha é a base da alimentação. Muita gente come farinha o dia todo, acorda comendo pão, no meio da manhã come um bolinho de lanche, no almoço almoça massa, lasanha, é muita farinha, é muito trigo. E essa farinha, ela também é enriquecida, a farinha é enriquecida com ferro de pouca biodisponibilidade. A farinha, ela contém, é muito comum encontrar resquícios de inseto. A gente sabe que os depósitos de armazenamento de farinha, eles não têm o cuidado necessário com a questão de contaminação, e esses resíduos de inseto que são encontrados nas farinhas, eles também geram essa liberação maior de histamina, e a histamina vai aumentar o pH. Então é importante, quando a gente está fazendo um trabalho de tratar gastrite, tratar refluxo no nosso paciente, retirar o trigo. Importante, tá? Você que está em casa aí querendo fazer, que tá com esse sintoma e está querendo fazer uma dietinha por conta, que eu nunca nem recomendo, eu acho que isso tem que ser sempre acompanhado de um nutricionista, mas a primeira coisa a fazer, exclua, tá? Até porque não existe nenhum nutriente, absolutamente nenhum nutriente que contém no trigo e que não contém em outro alimento que vai fazer falta. Assim, eu tenho que comer pelo menos uma vez por semana porque senão vai faltar nutriente. Não, não existe. Então você pode fazer essa exclusão porque isso não vai trazer nenhum prejuízo para o teu corpo. Por isso que eu posso aqui sim dar essa dica, dar essa orientação de uma forma genérica, não individual. Tá, Samuel, mas por que eu me dei bem com o omeprazol e eu não posso continuar tomando se eu tô tão bem, se curou minha gastrite e tal? Bom, aí, pessoal, a gente tem que ir para os papers, né? Ir para os artigos. O que os artigos científicos vêm mostrando? Aqui a gente tem alguns problemas, tá? Porque como eu expliquei para vocês, o uso desses medicamentos que são indicados para tratamento de doenças agudas, quando eles passam a ser usados em doenças crônicas, veja bem, existe uma vitamina muito chatinha, que é a vitamina B12. A B12 é chatinha. Por quê? A B12, também chamada de fator extrínseco, quando chega no estômago, ela tem que ser ligada ao fator intrínseco. Aqui dentro do estômago eu tenho o fator intrínseco, que é dependente de acidez. Eu só terei fator intrínseco dentro do meu estômago se eu tiver um estômago ácido. E qual é a importância do fator intrínseco? É que ele vai se ligar na vitamina B12 e vai levar a minha B12 intacta até o íleo. Íleo é uma porção do intestino, tá? E é só no íleo que a B12 vai poder ser absorvida. E ela só consegue chegar até o íleo se eu tiver presença de fator intrínseco. E o fator intrínseco só existe em estômago ácido. Então, quando eu tomo um inibidor da bomba de prótons, eu inibo a minha secreção ácida e eu perco a função do fator intrínseco. Só que a vitamina B12, por mais que ela seja uma vitamina hidrossolúvel, e geralmente vitaminas hidrossolúveis não têm característica de depósito, ela tem sim uma característica de depósito. Então,
não é no primeiro ano, talvez nem no segundo ano, que você vai perceber nível baixo de B12 num paciente que usa cronicamente algum prazol. Mas depois de 2 anos, já é possível sim avaliar isso, avaliar uma queda dos níveis plasmáticos de vitamina B12, e isso é muito perigoso porque a vitamina B12 ela tem mais de 100 funções diferentes e importantes no corpo. Mas vamos citar aqui uma das principais funções, a função cognitiva. Então, hoje, a gente tem uma série de pacientes sendo tratados de demência e que, na verdade, o que eles tinham eram níveis baixos de vitamina B12. Existe uma epidemia de vitamina B12 baixa, até porque nos exames, alguns exames de sangue trazem uma referência de vitamina B12 falando que de 210 a 980 são valores normais. E aí o paciente está tomando um pantoprazol, um lansoprazol e está com nível baixo de B12, ele vai no médico e a vitamina B12 dele está em 300 e talvez o médico não está tão atento nessa parte nutricional, não é bem a área dele, ele fala assim, está dentro da referência. E o paciente segue a vida assim. E a memória vai indo embora, pode causar depressão, a falta de B12 também pode trazer níveis baixos de felicidade, né? E aí, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que restaurar, então, essa fisiologia ácida do estômago. Samuel, mas se eu voltar a ter acidez, eu vou voltar a ter minha gastrite, ter um refluxo? Não. Se você tiver uma alimentação adequada, uma alimentação feita com um profissional da área da nutrição, que tenha conhecimento para isso, você não vai ter gastrite, porque o teu estômago está ácido, porque, como eu disse, ele tem que ser, ele serve para isso. Nós fomos feitos para ter um estômago com pH ácido. Então vamos lá, vamos ser prático aqui, ó. Eu até ia me aprofundar um pouquinho mais na vitamina B12, mas eu achei legal fazer um vídeo. Próximo vídeo aqui, a gente vai falar sobre cognição e memória. E aí eu vou abordar mais, vou falar mais sobre a vitamina B12. Então vamos lá. Paciente com gastrite, paciente com refluxo. Claro que falando de refluxo, existe uma condição aqui que chama hérnia de hiato, tá? Vamos botar aqui, hérnia de hiato, que é uma anomalia anatômica onde o paciente tem uma dificuldade de fechar esse esfíncter. Então a comida sobe, e quando a comida sobe, ele tem o refluxo. Só que se a hérnia de hiato for pequena, só com medidas gerais, com mudança de alimentação, você já consegue corrigir isso aqui. Se a hérnia de hiato for muito grande, aí tem que fazer cirurgia. Então vamos lá, vamos corrigir aqui o que eu falei. Tirando esses pacientes com hérnia de hiato, todos os pacientes conseguem evitar, sim, aqui uma gastrite ou um refluxo só modificando alguns hábitos, tá? Vamos lá. Primeiro, começa tirando o café, aqui no sul, o chimarrão. Samuel, para sempre? Não, é um momento de tratamento, tá? Começa tira o ovo por um tempo, tira o trigo, tira os lácteos, tira o amendoim, tira produtos processados e ultraprocessados, os alimentos, né, processados e ultraprocessados, tira o álcool. Bom, legal. Tirou aqui as coisas que mais geram gastrite e refluxo. Tá, o que mais que a gente pode fazer? Eu gosto muito disso aqui, tinturas vegetais. Tinturas vegetais. Quais? De alecrim, tintura vegetal de espinheira santa, tintura vegetal de guaçatonga. Bom, outro dado importante, nem todo o refluxo ele se dá por excesso de acidez. Na verdade, muitos refluxos acontecem por falta de acidez, porque esse esfíncter aqui,
para ele abrir, ele precisa de acidez. Então, se eu não tenho acidez, se eu tenho um estômago com hipocloridria, que é o contrário, né, da hipercloridria, o estômago hipoclorídrico, ele não tem acidez. Se ele não tem acidez, aí ele vai manter isso daqui fechado, a comida volta. E ela volta levemente ácida, né, porque não tem acidez aqui no estômago. Então, quando eu tenho uma gastrite, um refluxo por hipocloridria, eu tenho que garantir que esse estômago aqui possa voltar a ter a acidez certinha. E aí eu uso, então, o que a gente chama aqui de cloridrato de betaína. Betaína HCl, cloridrato de betaína, antes das refeições. Isso melhora muito o processo digestivo. Antes das refeições também, eu posso prescrever um pool de enzima digestiva. Eu posso prescrever para o meu paciente pepsina, pancreatina, bromelina, até porque a pepsina, ela vai vir do pepsinogênio, que é produzido aqui no estômago, e para converter pepsinogênio em pepsina, eu também preciso de acidez. Então, se esse estômago aqui está com dificuldade de acidez, eu vou ter uma dificuldade de transformar o pepsinogênio em pepsina e eu também vou ter diminuição de enzima digestiva. E eu posso colocar tudo isso num comprimidinho e dar para o meu paciente tomar antes das refeições, enzimas digestivas. Muitas marcas americanas já têm blends de enzima digestiva pronta. Né? O paciente compra lá um potinho, chama enzymes, né? Super enzymes, ultra enzymes, e aí o paciente toma antes das refeições. Então, hoje eu ouso dizer que os pacientes que eu conheci dentro do meu consultório, veja bem, não estou falando aqui que eu tenho um milagre para tratar gastrite e refluxo, mas os pacientes que eu conheci no meu consultório que vieram com essa queixa, eu consegui resolver sem precisar utilizar esses inibidores da bomba de prótons. Foram só medidas de mudança alimentar, correções com alguns suplementos e deu tudo certo. Porque eu tenho muito medo de pacientes que inutilizam o seu estômago por décadas. Isso vai gerar consequências muito severas, porque quando eu, aqui no estômago, tiro a capacidade de fazer a hidrólise, né? Esse é o nome bonitinho, digestão a gente chama de hidrólise. Eu acabo mandando para o intestino, aqui vai estar o intestino, eu mando pedaços de alimentos muito grandes e com isso eu vou gerar um processo de disbiose intestinal. Então, o uso dos prazóis, ele está totalmente associado à disbiose, que eu já falei muitas vezes aqui, né, no meu espaço aqui no canal. E se você não sabe o que é disbiose, aqui está uma playlist inteirinha com 4 vídeos sobre o intestino. E disbiose hoje é o início de muito, é onde começa a rinite, a sinusite, a asma, a bronquite, a rosácea na pele, infecções urinárias, candidíase, herpes, tudo isso começa com disbiose. Então veja o que eu estou falando, tirar esse poder de fazer a digestão pode gerar disbiose e essa disbiose pode desencadear uma série de doenças, de manifestações chatas que você nunca vai curar porque você vai ficar tentando tomar o remedinho para a rinite, mas não vai tratar o teu intestino que está fermentando, está putreficando restos de comida que não foram bem digeridos aqui no teu estômago. O principal tipo de bactéria que vai surgir no processo de disbiose por causa dos prazóis são 2 bactérias. Uma chama putricina e outra chama cadaverina, porque elas se alimentam, se nutrem de restos proteolíticos, né? Do que sobrou das proteínas que não foram digeridas no estômago porque você está tomando um remédio que tira a tua função digestiva. Então é muito importante entender isso, porque essa disbiose aqui, ela também está associada com outras doenças, ou seja, o corpo humano é assim, uma coisa vai levando a outra, né? Não dá para a gente enxergar o corpo como um estômago, é só um estômago, ponto final, a partir daqui o estômago não se comunica com o resto do corpo. Tem até estudo em rato mostrando que inibir a bomba de próton pode aumentar o depósito de tecido beta-amiloide no cérebro, e tecido beta-amiloide no cérebro é igual a Alzheimer, mas veja bem, esse estudo
só em rato, não tem esse estudo em humano ainda, tá? Outra coisa, quando eu tenho inibição aqui da minha acidez, eu também posso ter uma maior prevalência de Clostridium difficile, que por sua vez é o que desencadeia muitas vezes a colite pseudomembranosa, que é uma patologia de intestino péssima. A pessoa que tem colite sofre com isso e tudo pode ter começado aqui no estômago. Entenderam? Então a gente tem que começar a ter essa visão mais ampla, né? De pensar, bom, se esse órgão aqui tem função, o mínimo que eu tenho que fazer é fazer com que ele continue exercendo a função dele, tá? Pessoal, então assim, ó, antes de terminar o vídeo é importante eu falar, se você é um usuário desse tipo de medicamento, eu não estou falando para você parar de tomar, tá? Entendam isso. Eu estou falando, repense as tuas atitudes, reveja a tua alimentação, converse com o seu médico, fala assim, pô doutor, eu estou tomando há 3, 4 anos um esomeprazol, só que eu nunca parei de tomar leite, eu nunca parei de consumir peito de peru, eu ainda como Nutella no potinho, paz de amendoim. Será que se eu parar de consumir esses alimentos, eu não posso fazer um teste diminuindo o medicamento, até talvez tirar ele? Faça isso sempre acompanhado do seu médico, tá? A dica de hoje era entender essa fisiologia toda, como funcionam esses medicamentos e alertar que nem todo mundo precisa desse remédio para viver para o resto da vida. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá um likezinho aqui, por favor. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva, aciona o sininho para receber. Toda segunda e sexta-feira tem um vídeo, tem uma dica aqui do canal. Abaixo do vídeo tem um link onde você pode se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem semanalmente conteúdo exclusivo e gratuito. Tá bom? Muito obrigado.